Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde muitas pessoas estão falando sobre princípio de dores, anticristo. Este é o assunto do momento. E sabemos que estamos em tempos finais. O Senhor Jesus Cristo já disse para os seus discípulos, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24. Eu quero meditar um pouco nesta palavra. Quero te convidar a se inscrever no canal A Voz do Atalaia. Você que ainda não é inscrito, dê um like, nos ajude a passar para frente as preciosas mensagens do canal A Voz do Atalaia. Não sou um bom pregador, mas propus no meu coração falar apenas do Senhor Jesus. Ele é digno de glória e de louvor. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. O canal A Voz do Atalaia fala apenas a palavra de Deus. Se você gosta da meditação da palavra de Deus, eu te convido a vir comigo em uma breve meditação. Livro de Mateus, capítulo 24. O Senhor Jesus estava ali perto do templo e os discípulos chamaram ele para mostrar para ele a estrutura do templo que Herodes tinha reconstruído, o templo de Salomão, que Herodes tinha reconstruído. Olha o que nos diz. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Esta era uma profecia que iria se cumprir praticamente 34 anos depois. Outro dia eles estavam no Monte das Oliveiras e se aproximou dele, em particular, 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João, e lhe disseram, Senhor, fala para nós, quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus Cristo disse para eles, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Vamos analisar uma coisa. O Senhor Jesus, quando ele estava aqui, ele estava tratando exatamente com os judeus. Praticamente 85, que está escrito na Bíblia Sagrada, 85%, praticamente, é para judeus. Em especial aqui esta profecia de Mateus capítulo 24, ele está tratando exatamente com seu povo, o povo judeu. O Senhor Jesus não falou muito em arrebatamento. Os discípulos não sabiam nem o que seria isso. Arrebatamento era um mistério que estava guardado com o Senhor Jesus Cristo, e ele ia revelar esse mistério 20 e poucos anos depois, ao apóstolo Paulo. Agora aqui nesta palavra profética, ele está tratando exatamente com os judeus. Olha o que ele disse no 4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim. E ele disse, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino.
Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Este versículo 7 está falando exatamente do nosso tempo. É uma profecia preciosa para o nosso tempo. E nesse tempo em que estamos agora, os judeus estão sendo coagidos. É só lermos no Salmo 2, Salmo 83, o povo judeu sempre foi um povo perseguido, e nesse tempo final eles estão sendo coagidos pelos seus vizinhos lá. Há praticamente 2 meses atrás, dia 21, eu me esqueci o mês, foram convocados todos os judeus do mundo todo a fazer um clamor para a apresentação do Messias. Eles estão aguardando o Messias. E nesse tempo em que nós estamos, principalmente hoje, segundo as notícias, praticamente 350 mísseis o Hamas procurou atingir o povo judeu. Calamidades tremendas estão acontecendo. Mas o que eu quero meditar aqui é sobre outro assunto. É sobre o princípio de dores. Porque muitas pessoas estão falando do princípio de dores. Há muitas interpretações sobre isso, mas o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus Cristo disse aqui no 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Acredito que esse é exatamente o nosso tempo. Está acontecendo enquanto nós estamos no dia chamado hoje, neste momento chamado agora, isso está acontecendo. O versículo 8 diz: mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores, pelo que eu analiso aqui, meus queridos, nós vemos que dor sempre existiu no mundo. Em especial o povo judeu sempre passaram por perseguições, por guerras. Mas aqui no versículo 8, o princípio de dores está falando exatamente sobre um tempo, sobre um momento. Pelo que entendo, a igreja está inserida aqui no versículo 8. Ela está codificada. Em outras palavras, ela está escondida aqui como um mistério. Porque esta palavra aqui de Mateus 24, pelo que creio, pelo que analiso, do versículo 1 ao versículo 8, é antes do arrebatamento. Pelo que analiso, o arrebatamento está no versículo 8, porque diz aqui: mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dor é para Israel. Jesus estava falando sobre princípio de dores, dando alusão a uma mulher grávida. A igreja não é esta mulher grávida. A igreja é noiva. A mulher grávida da profecia é Israel. No momento do arrebatamento, começará o princípio de dores para o povo judeu. Porque está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 9, e o verso 27. O que está escrito lá? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Daniel 9 e 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
é uma profecia das coisas que está para acontecer no fim dos tempos. Porque Deus, em sua agenda especial, já anotou tudo o que aconteceu e o que está para acontecer, porque Deus tem a sua agenda. E a agenda de Deus é a sua palavra. Tudo no seu tempo. Quando Deus criou o primeiro casal no Jardim do Éden, ele fez o casal perfeito. Eles estavam inocentes, mas de alguma forma Satanás conseguiu minar e fazê-los desobedecer. Foram expulsos do jardim. Passaram para a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Depois vem a terceira dispensação, dispensação do tempo de Noé, do governo humano. Deus salvou Noé e a sua família. Depois vem a quarta dispensação com a chamada de Abraão em Gênesis 12. Precioso servo de Deus, amigo de Deus. Abraão, um homem honrado praticamente pelo mundo todo. Por nós cristãos, ele é honrado. Muitas vezes, até na oração, temos a alegria, o prazer de falar no seu nome, quando nós falamos, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Abraão ficou como um marco na história bíblica. Depois do tempo de Abraão, o povo ficou escravizado, e então Deus precisa libertá-los no Egito e do Egito. Entra então a quinta dispensação, que é do tempo de Moisés, grande homem de Deus, grande libertador. Passando o tempo de Moisés, o tempo da lei, porque nem Moisés e nem os judeus conseguiam cumprir a lei de maneira cabal, Deus então mandou Jesus Cristo para representar o povo judeu diante da sua presença. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas eu quero falar sobre a sua trajetória no meio dos judeus. O Senhor Jesus Cristo veio cumprir objetivos do Pai, vários objetivos. Vou destacar alguns. Ele veio para assumir no lugar de Adão e recuperar aquilo que Adão tinha perdido, aquilo que os profetas não conseguiram. Ele veio para recuperar, porque a lei nenhum humano pôde cumprir na totalidade, a não ser aquele que foi prometido de Deus. E o que foi prometido de Deus foi Jesus, quando o primeiro casal no Jardim do Éden pecou. Deus disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Deus colocou inimizade entre a semente da mulher e entre a semente da serpente. A semente da mulher viria a ser Jesus Cristo. E a semente da serpente virá a ser o anticristo. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Ele é um judeu nato. Tem um judeu nos céus, no mais alto e sublime trono. Ele venceu as intempéries da vida, as tribulações, as tentações, e ele assumiu a condição de pecador para liberar perdão aos seres humanos. Isto foi exatamente na sexta dispensação. A sexta dispensação foi aberta
através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Um tempo gracioso, um tempo de graça. Jesus Cristo abriu para se cumprir aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3. A promessa pura e perfeita para a igreja de Filadélfia. Olha o que está escrito. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Foi Jesus Cristo que abriu a porta da graça através da morte e ressurreição. Há 2000 anos atrás, praticamente. Hoje nós estamos no ano de 2021. É claro que estamos no finalzinho da dispensação sexta, da sexta dispensação. Nós estamos no finalzinho dela. E exatamente no final da sexta dispensação, cumprir-se-á o que está escrito aqui, mas todas essas coisas são princípio de dores. Para quem? Para Israel e para o mundo todo. Porque no momento do arrebatamento, se nesses dias, se nesses meses, se nesse ano em que passamos, milhares, milhões morreram por causa deste mal, desta pandemia maldita, que tem desestruturado famílias, nações, empresas. No momento do arrebatamento, acredito que no momento do arrebatamento, mais de 1 bilhão de pessoas perderão a sua vida em um só momento. E aí vai começar o princípio de dor para Israel, porque 21 juízos vai cair sobre esta terra. No exato momento do arrebatamento, haverá 2 colheitas. Uma colheita gloriosa para Deus e outra colheita infernal para o diabo. O mundo entrará em um caos sem precedente. A igreja será arrebatada. Milhões e milhões e milhões de carros pararão, o trânsito vai parar em toda a terra. Milhões e milhões e milhões de roupas vão ficar. Aonde tiver um servo de Deus fiel, ficará suas roupas. Nos berçários dos hospitais, as crianças desaparecerão. O pânico se aplacará de tal forma que muitos vão se beliscar e gritar pela rua. Milhares e milhares de aviões cairão porque alguns pilotos eram servos de Deus e foram arrebatados. Carros batidos em todos os lugares. E uma multidão que não morreram, mas ficarão dentro dos carros, nos ônibus, em aviões. Talvez em aviões, é meio difícil. Mas em carros, em ônibus, ficarão acidentados. Se nesse tempo os hospitais não estão vencendo quase que este mal que esta pandemia trouxe, imagine depois do arrebatamento. A polícia não vai vencer, os bombeiros não vencerão, a CET não vai vencer, o mundo vai parar. Princípio de dores é o começo de 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Depois do arrebatamento,
haverá uma reunião de emergência, porque o mundo ficará desestruturado em todas as partes, em especial na área política. Aí aparecerá na história os donos do mundo, os Illuminatis. Está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 17 e o verso 12. Vai haver uma reunião de 1 hora, de emergência. Será eleito 10 presidentes e junto com esses 10 presidentes eles vão eleger um homem. A besta, o homem do pecado, o iníquo. E este homem vai propor para com os judeus uma aliança. E a aliança é o sonho dos judeus. Acredito que os judeus têm 2 sonhos. Um sonho é cessar a guerra de judeus e árabes, que ninguém consegue. O anticristo vai cessar essa guerra. E o outro sonho é o templo deles, que o anticristo vai, em pouco tempo, construir o 3º templo. Isto é bíblico, está na palavra de Deus. E nesse tempo, surgirá uma guerra, a guerra de Gog e Magog. Isso aí é outra mensagem, mas vai surgir depois do arrebatamento. Nações localizadas como a Rússia, Turquia, Irã, Síria, Líbano. Mas Deus vai abater os soldados dessas nações no deserto de Israel. Ezequiel 38 fala sobre essa guerra. Ezequiel 39 fala que eles serão abatidos. Os judeus levarão 7 meses sepultando os cadáveres dos soldados dessas nações. Levarão 7 anos usufruindo os utensílios de guerra dessas nações. 7 anos é o tempo da tribulação e da grande tribulação. Tudo isso depois do arrebatamento. É um espaço de tempo. Deus deu o mundo aos homens para eles governarem. Mas os homens não governaram bem. E Deus vai dar também o mundo para Satanás governar por 7 anos. Primeiros 3 anos e meio, o homem vai governar fazendo alianças, se fazendo de bom. Mas no segundo 3 anos e meio, que é a grande tribulação, é o próprio Satanás revelado ao mundo. E aí, desculpem a palavra, o bicho vai pegar. Você que serve a Deus, continue firme servindo a Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite o quanto antes. Porque nós estamos nesse tempo final. E o tempo final é o tempo da última igreja. Muitos pós-tribulacionistas estão dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim, vai passar pela grande tribulação. Mas não a igreja fiel. A igreja fiel é a igreja de Filadélfia. Ela será arrebatada antes. Porque está escrito sobre ela no livro do Apocalipse, capítulo 3 e verso 10. Está escrito lá: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. E sobre ela está escrito também lá em Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E aonde está a igreja de Filadélfia? Está agora, nesse último tempo também, dentro da igreja de Laodiceia.
Uma será arrebatada e a outra passará pela grande tribulação. Então, quando alguns pós-tribulacionistas falam que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai sim. Mas é a igreja de Laodiceia, a igreja que não se converteu. Porque Jesus Cristo falou sobre ela. Olha o que ele disse. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Isso aqui é o Senhor Jesus Cristo, a qualidade, a capacidade do dono da igreja. Só que a última igreja, a igreja de Laodiceia, colocou ele para o lado de fora. Quem é mais famoso hoje nesta igreja final? Não é Jesus, é os holofotes, é a teologia da prosperidade, é a mídia, porque está escrito aqui: nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes tu, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus Cristo está falando sobre a liderança da última igreja. E o que nós estamos vendo nesse tempo final sobre a liderança? Eu não estou generalizando, não. Mas uma liderança que estão aí, vivem na ostentação, fazendas, aviões, TVs. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a fiel igreja, ela está no anonimato, mas ela ora, ela busca, ela está ligada ao trono. A qualquer momento que o Senhor arrebatar a sua igreja, ela vai ser arrebatada. Milhões, milhões e milhões. Se ele arrebatar agora, milhões subirão. Se ele arrebatar ela daqui a meia hora, milhões subirão. Se ele arrebatar amanhã, milhões subirão. Porque a igreja verdadeira está pronta. A que não está pronta é a igreja de Laodiceia. Ela não está pronta. Ela está vacilando. E na profecia ela não se converteu. Ela vai passar pela grande tribulação. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 1, está falando sobre a dignidade do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 está falando de um tempo da igreja histórica e profética. E a igreja final é a igreja de Laodiceia. Só que a igreja de Filadélfia está dentro dela. Uma será levada e outra será deixada. Lembra o versículo que diz? Um estará no campo, um será deixado e um será levado, lembra? Está falando da igreja. Duas igrejas. Uma está pronta e a outra não está. E a que está pronta é a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia ficará e passará pela grande tribulação. É apenas uma pequena meditação, queridos. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.